Bom dia, quarta-feira, dia 14 de maio. Hoje o único aspecto perfeito já aconteceu na madrugada, que foi aquele trígono bem legal entre a Lua em Sagitário e Marte em Leão. Pena que a gente sentiu pouco, né? Ele aconteceu agora no final da madrugada, já quase amanhã, que foi 5h27 no horário de Brasília. E como ontem a gente teve aquele trígono de Lua com Vênus também bem no finalzinho da noite, esse trígono que veio depois quase não foi percebido no sentido útil. Se você estava acordado, trabalhando, fazendo outra atividade, pode até ter percebido mais essa fluência mais prática e né, realizadora. Agora, gente, o que acontece hoje, como eu falei para vocês, a gente já não tem mais aspectos perfeitos. Só que a Lua está se aproximando já da oposição a Júpiter, então gradualmente está aumentando a influência, hora a hora vai aumentando mais. Essa oposição chega ao ângulo exato de 180 graus só amanhã, lá para o final da madrugada, já praticamente início da manhã, 5h54, tá? E o que vai acontecer é que no momento que a Lua chega à oposição a Júpiter, ou conforme ela vai aumentando a influência da oposição, ela está aumentando também a influência de quadratura aos nodos lunares, aos dois nodos, né? E isso vai fazendo com que esse período para inícios não seja muito bom. Inícios principalmente de assuntos muito importantes que tenham uma representação de alto risco. É preciso ter cautela, tá? No entanto, assim, no sentido de clima geral, não é uma posição que fecha o humor, que fica aquele clima pesado, rancoroso, ressentido, e não é nem um pouquinho travado, né, gente? Porque a Lua está no signo do fogo, ela chega a um aspecto de oposição com Júpiter que tem calor, no signo do ar. Então, o dia ele tem um movimento até bem veloz e, inclusive, é isso que acaba criando uma espécie de agitação e de muitos desvios. Mas no clima, assim, ele não é ruim, sabe? Porque o Júpiter é um benéfico, né? E, assim, eu penso que ele é um clima agitado, desvia muito, é sujeito a muitas imprevisibilidades, as coisas saem muito diferentes do que se planeja, né? Por isso que é um dia para se ter cautela. Principalmente, assim, nos assuntos que envolvam o tema de prosperidade, de pacificação, assuntos, assim, por exemplo, místicos, religiosos que você precisa se aprofundar, por exemplo, para meditação. Hoje pode ser bem ruim com essa influência, ela é desconcentrada, você pode ter dificuldade aí em se acalmar, vai precisar de um esforço adicional. E também para as coisas que envolvam um assunto de viagens, de justiça, essas coisas, né, desses temas de Júpiter, o trânsito aéreo também, né, o assunto da aviação, o assunto marítimo também, tudo isso fica um pouco perdido. Para a sua rotina, hoje o dia é melhor se você não tiver nenhuma programação assim muito elaborada, assim, sabe, alguma coisa muito rígida. Porque aí não vai ter muito, você não vai sentir muito o efeito dessa oposição. Se você tem que realizar coisas assim muito cheias de etapas, de procedimentos, né? E não pode ser diferente, tem que ser daquele jeito, vai sentir aí um pouco de incômodo com esse clima, porque ele é muito sujeito às imprevisibilidades. Agora, eu penso assim, como Júpiter é um benéfico e a Lua está no domicílio de Júpiter, talvez você consiga até se aproveitar um pouco desses desvios que vão surgindo, né? Ou dessas coisinhas um pouquinho diferentes que vão aparecendo aqui e ali. Se você conseguir aproveitar essas oportunidades, se dá bem. Por exemplo, a coisa não sai exatamente como você quer, mas você consegue realizar de uma outra forma e alcança o que você queria ali, o seu resultado, né? Então, no final das contas, fica tudo bem, né? E eu acho que o clima mais que a gente vai ter hoje é um pouco dessa dispersão, a dificuldade com a concentração. Surge uma coisa ali, uma coisa, sabe? É uma influência assim muito solta, né? Meio perdida. E basicamente as quadraturas, né? Com os dois nodos também prejudicam muito para o sentido eletivo, tá? Então hoje não é um dia muito bom para grandes ousadias. Bom, e aí como isso vai acontecer perfeitamente amanhã na madrugada, depois amanhã a Lua vai seguir para a quadratura com Saturno. Mas essa quadratura vai ser só lá no meio da tarde. Aí amanhã eu volto e a gente conversa um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Uma ótima quarta para vocês. Aproveitem como der essa quarta. Até amanhã.